Capítulo 10. As filhas de Sara praticam o bem. Como fazia Sara, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Uma das qualidades da mulher virtuosa é que ela faz o bem e não o mal ao seu marido, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Esse é, em minha opinião, um dos mais importantes fatores para um casamento feliz. Parece óbvio que ninguém se case com a intenção de fazer mal ao seu cônjuge. No entanto, quantos de nós poderíamos afirmar que só temos feito bem aos nossos maridos? O que acontece conosco? Será que existe alguma raiz de amargura que não tenhamos arrancado? Será que há algum ressentimento devido à forma como que fomos tratadas? Será que temos nos recusado a perdoar, deixando que o sol se ponha sobre nossa ira? Você alguma vez já levantou da cama pela manhã com um desejo consciente de fazer algo que prejudique o seu marido? Eu já. Às vezes permitimos que pensamentos como os que se seguem se alojem em nossas cabeças. Deixe que ele sofra um pouco. Agora ele vai ver o que é bom. Eu vou entrar em greve. Na igreja, as mulheres mais idosas têm a responsabilidade de usar a palavra de Deus e a sua experiência para ensinar as mais jovens a amarem aos seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. A maioria das nossas vizinhas e amigas não leem a Bíblia. A única palavra de Deus que leem é a nossa vida. É difícil admitir, mas a forma como vivemos em nossos lares pode muitas vezes fazer com que a palavra de Deus seja blasfemada. Por outro lado, não existe um testemunho mais eficaz que este para o mundo, que tanto precisa de Cristo, do que o testemunho de um lar unido. Até aqui temos estudado mais detalhes a passagem de 1 Pedro, com mais detalhes a passagem de 1 Pedro, do versículo 3, do capítulo 3, dos versículos de 1 a 7. O restante do capítulo 3 trata das atitudes que tanto o marido quanto a esposa devem ter. Pedro nos encoraja a vivermos em harmonia, sermos compassivos e amigos, demonstrarmos misericórdia e humildade, versículo 8. Não devemos pagar mal por mal, nem insulto com insulto, mas com bênção, versículo 9. Este versículo 9 me fez lembrar do que Shirley Price, autora do livro Esposa e Mãe, costumava dizer, ao referir-se sobre a importância da amizade no relacionamento conjugal. Usou as seguintes palavras: se achar impossível tratar o seu marido como um amigo, trate-o como um inimigo. Quando nos recobramos do susto provocado pelo que ela disse, ela acrescentou: é como a palavra de Deus diz, que devemos tratar nossos inimigos. Como devemos tratar nossos inimigos? Que devemos amá-los e orar por eles. Devemos fazer-lhe o bem. Lucas 6, 27. Se o meu inimigo tiver fome, devo dar-lhe de comer. Se tiver sede, devo dar-lhe de beber. Romanos 12, 20. Devemos abençoar os nossos inimigos. Romanos 12, 14. E não pagar mal por mal. Romanos 12, 17. Voltando à nossa passagem de 1 Pedro, vemos o cuidado que devemos ter com as nossas línguas. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Versículo 10.
Devemos nos apartar do mal e fazer bem, buscar a paz e esforçarmos para alcançá-la. Versículo 11. Pedro faz uma pergunta contundente. Ora, quem é que vós há de maltratar se for zelosos do que é bom? Versículo 13. Ele responde sua própria pergunta reconhecendo que alguns vão sofrer injustamente. Promete, porém, que os que sofrem por fazer o bem serão abençoados. Versículo 14. Terão uma boa consciência perante seus acusadores e farão com que o inimigo fique envergonhado. Versículo 16. Tais atitudes suscitam curiosidade e quando as pessoas perguntarem o motivo, poderão aproveitar a oportunidade para testificar a sua fé. Versículo 15. Pedro acrescenta que se for da vontade de Deus, é melhor sofrermos por praticarmos o bem do que o mal. Versículo 17. Creio que todas nós concordamos com isso, não é verdade? Mas se você for como eu, a questão não é tanto saber que devo fazer o bem. A frustração surge quando, apesar de saber disso, não consigo fazê-lo. Não quero levantar a voz com meus filhos, então, por que grito com eles? Não quero ser egoísta, mas sou. Quero controlar a língua, mas às vezes parece que a única solução seria cortá-la fora. Me identifico bastante com o apóstolo Paulo na sua luta. Não entendo, não faço o que quero fazer, mas sim o que detesto. Sei que em mim não habita bem algum. Tenho o desejo de fazer o bem, mas não faço. Não há força para fazê-lo. O bem que quero, esse não faço, mas acabo fazendo o mal que não quero. Romanos 7, do versículo 15 ao 23. No decorrer de sua leitura sobre Sara, você, como eu, tem sentido que seria impossível ser como ela? Está desencorajada quase a ponto de desistir? Está no momento de lembrar de situações do passado que tomou algumas resoluções que não conseguiu cumprir? Está pensando que talvez fosse melhor não estudar nada sobre o papel da esposa para não passar novamente pela dor de não conseguir atingir o alvo proposto? Se servir de conforto, quero que você saiba que, aos meus olhos, a possibilidade de um dia ver a filha de Sara também me parece algo muito remoto. Nesse ponto, devemos nos lembrar exatamente do que a vida de Sara agradou a Deus. Ela não obedeceu uma série de regras, pois a lei não havia sido dada. Ela não teve uma vida perfeita. Já vimos suas falhas. Deus colocou o nome de Sara na lista dos heróis e heroínas porque ela teve fé, ela creu nele. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que chegam a Deus têm de crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Quando chegamos ao fim da linha, reconhecendo nosso pecado e impotência, finalmente olhamos para Ele, e quando o buscamos, descobrimos que Ele é fiel. Não posso viver a vida cristã, mas Ele viverá através de mim. Não consigo me manter por muito tempo afastada do pecado, mas Ele é capaz de me perdoar, purificar e me dar outra chance. Não tenho forças para mudar, mas Ele pode me dar poder para isso. Não tenho as respostas, mas Ele tem. O mais importante não é o bem que eu venha fazer para Deus, mas o que Deus fará em mim e então através de mim. Perguntas para reflexão. Quais os princípios que Pedro nos dá para que possamos fazer o bem de forma objetiva,
aos nossos maridos, filhos, irmãos em Cristo e até aos nossos inimigos? 1 Pedro 3, versículos 8 a 12. Segunda questão: para que o nosso testemunho seja eficaz, qual deve ser o nosso comportamento? Tito 2, dos versículos 4 a 5. Terceira questão: Romanos 7, dos versículos 15 a 25, nos mostra a luta interior de Paulo. Você já passou por experiência semelhante? Questão 4. Existe em sua vida alguma raiz de amargura que esteja envenenando sua vida e contaminando os outros? Hebreus capítulo 12, versículo 15.